Capítulo 8. Um cálice insuportável. Os sintomas prévios. Neste capítulo, estudaremos com mais detalhes a emoção de Jesus e sua intensa tristeza vivenciada no Getsemane. Ele declarou, sem meias palavras, que estava profundamente deprimido. Seria uma doença depressiva ou um estado depressivo momentâneo? Qual a diferença entre as duas situações? Quais eram as características fundamentais da sua emoção? O mestre era propenso à depressão? Antes de abordar todas essas importantes questões, que certamente se tornarão um espelho para compreendermos alguns aspectos do nosso próprio território emocional, gostaria de comentar a ansiedade vivida por Jesus naquele momento. Muitos pensam, inclusive alguns psiquiatras e psicólogos, que toda ansiedade é doentia. Existe, porém, uma ansiedade vital, normal, que anima a inteligência e que está presente na construção de pensamentos, na busca do prazer, na realização de projetos. A ansiedade vital estimula a criatividade. Como já disse, até Jesus comentou: "Esperei ansiosamente por esta ceia." Era uma ansiedade normal, fruto da expectativa de ver cumprido o desejo do seu coração. A ansiedade só se torna patológica ou doentia quando prejudica o desempenho intelectual e retrai a liberdade emocional. As características mais marcantes da ansiedade são instabilidade emocional, irritabilidade, hiperaceleração dos pensamentos, dificuldades de gerenciamento da atenção, déficit de concentração, déficit de memória e o aparecimento de sintomas psicossomáticos. Existem muitos tipos de transtornos ansiosos, como a síndrome do pânico, os transtornos obsessivos compulsivos, a ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, as fobias, etc. No primeiro livro desta coleção, comentei que o mestre de Nazaré era tão sábio que não desejou que os discípulos fossem desprovidos de qualquer tipo de ansiedade. Solicitou sim que não andassem sempre ansiosos. Entre as causas fundamentais da ansiedade doentia apontadas por ele estão os problemas existenciais e a postura de gravitar em torno dos pensamentos antecipatórios. O mestre queria que os discípulos valorizassem aquilo que o dinheiro não compra: a tranquilidade, a solidariedade, o amor mútuo, a solidez, a coerência, a unidade. Almejava que conquistassem mais o ser do que o ter e aprendessem a enfrentar os problemas reais do dia a dia, e não os problemas imaginários criados no cenário da mente. O mestre dos mestres da escola da vida, muitos séculos antes do nascedouro da psicologia, vacinava seus discípulos contra a ansiedade doentia, patológica. Infelizmente, até hoje, a psicologia ainda não sabe como produzir uma vacina eficaz contra os transtornos ansiosos e depressivos. A farmacodependência, a violência, a discriminação e os sintomas psicossomáticos, tão abundantes nas sociedades modernas, são testemunhos inegáveis de que a ciência que tem como alvo a personalidade humana, principalmente a psicologia e a educação, ainda são ineficientes para desenvolver suas funções mais nobres. Uma vacina psicossocial preventiva passa pela produção de um ser humano seguro, estável, que sabe se interiorizar, se repensar e que gerencia bem seus pensamentos e suas emoções diante das turbulências da vida. A psicologia desprezou Cristo, considerou-o distante de qualquer análise. Contudo, creio que a análise da sua inteligência poderá contribuir significativamente para a produção desta vacina. Os jovens saem do colégio e das universidades com diplomas técnicos e títulos acadêmicos, sabendo atuar no mercado físico, mas sem saber atuar no mundo interior, ignorando como se tornarem agentes modificadores da sua história emocional, intelectual ou social. Os discípulos de Cristo não tinham um perfil psicológico e cultural recomendável. Será possível transformar homens rudes, agressivos, sem cultura,
que amam estar acima dos outros, que não sabem trabalhar em equipe, em verdadeiros vencedores, capazes de brilhar nas áreas mais ricas da inteligência e do espírito humano? Aparentemente Jesus foi derrotado, pois os seus discípulos causaram-lhe as primeiras 4 frustrações. Mas será enriquecedor um dia publicar a trajetória de vida dos discípulos antes e depois da morte do seu mestre. Há 2000 anos, o mestre da Galileia já praticava a mais bela e eficiente terapia e educação preventiva. A ansiedade como doença e como sintoma da depressão. A ansiedade pode ser uma doença isolada ou um sintoma de outras doenças psíquicas, como os transtornos depressivos. Aliás, a ansiedade é um dos principais sintomas da depressão. As pessoas ansiosas frequentemente apresentam variados graus de hipersensibilidade emocional. Por serem hipersensíveis, qualquer problema ou contrariedade provoca um impacto tensional importante, gerando um humor instável e flutuante. Num momento estão tranquilas e no outro se mostram irritáveis, impulsivas e impacientes. Apesar de ter atingido o ápice da ansiedade no Getsemane, o mestre de Nazaré não teve como sintomas de depressão a irritabilidade, a hipersensibilidade e a instabilidade emocional. Experimentou apenas um estado intenso de tensão, associado a sintomas psicossomáticos. Ainda conseguiu administrar sua emoção e gerenciar seus pensamentos, o que explica a gentileza e a amabilidade expressas no momento em que Judas o traiu e quando os discípulos o frustraram. No mais alto grau da sua angústia, ele ainda brilhava em sua humanidade. Abatido, cuidava das pessoas e era afetuoso com elas. Nunca descarregou sua atenção naqueles que o circundavam. Nunca fez deles depósito de sua dor. Somos iguais ao Mestre? Quando estamos ansiosos, qualquer problema se agiganta. Ficamos instáveis e irritáveis. Nossa gentileza se esfacela. Nossa lucidez se evapora. E agredimos facilmente as pessoas que nos circundam. Alguns, infelizmente, fazem dos seus íntimos um depósito da sua ansiedade. Descarregam neles seu lixo emocional. Praticam uma violência não prevista nos códigos penais, mas que lesa o cerne da alma, o direito essencial do prazer de viver. A construção de pensamentos do homem, Jesus estava hiperacelerada na noite que acendeu sua morte, pois ele não parava de pensar em tudo o que iria viver em seu cálice. Mas Jesus não perdeu o controle da inteligência, não se afogou nas tramas da instabilidade emocional e da irritabilidade. Lucas descreve que a ansiedade do mestre era tão intensa que produziu importantes sintomas psicossomáticos. Certamente, seu coração batia mais rápido e suas frequências respiratórias devia estar aumentada. Enquanto orava, seus poros se abriam e o suor escorria por seu corpo e molhava a terra aos seus pés. Os sintomas da síndrome do pânico e os da ansiedade do mestre. Cristo teve um ataque de pânico no jardim do Getsemane? Vamos fazer um breve comentário sobre a síndrome do pânico e analisar as reações emocionais e psicossomáticas que ele teve naquela noite insidiosa. A síndrome do pânico é das doenças psíquicas ansiosas a que mais produz sofrimento na psiquiatria. Atinge pessoas de todos os níveis sociais. O perfil psicológico dos que têm propensão para desenvolver a síndrome do pânico se caracteriza por hipersensibilidade emocional, preocupações excessivas com o próprio corpo, supervalorização de doenças, excesso de introspecção, dificuldade em lidar com dores e frustrações, hiperprodução de pensamentos antecipatórios. A síndrome do pânico é capaz de acometer as melhores pessoas da sociedade. Cristo não tinha perfil psicológico ligado às preocupações exageradas com doenças ou com seu corpo. Não vivia em função de pensamentos antecipatórios, nem era hipersensível.
Como veremos no final deste livro, ele conseguia combinar duas características quase que irreconciliáveis da personalidade: a segurança com a sensibilidade emocional. A síndrome do pânico é classificada como uma doença ligada ao grupo das ansiedades. É o teatro da morte. Caracteriza-se por um medo súbito e dramático provocado pela sensação de que se vai morrer ou desmaiar. Este medo gera intensa reação ansiosa acompanhada de sintomas psicossomáticos, como a taquicardia, o aumento da frequência respiratória, a sudorose. É frequente a impressão da iminência de um infarto, o que leva os portadores dessa síndrome a irem de cardiologista em cardiologista procurando se convencer de que não vão morrer. Imagine se neste momento o leitor acreditasse convictamente que iria morrer após terminar de ler esta página. Não conseguiria terminar a leitura. Um turbilhão de ideias ligadas ao fim da existência, a solidão fatal, a perda dos íntimos passaria por sua mente. Além disso, o pavor da morte provocaria uma descarga no seu córtex cerebral, gerando diversos sintomas psicossomáticos, preparando-o para a fuga. É isso o que ocorre na mente das pessoas que sofrem ataque de pânico. Ninguém morre por ter a síndrome do pânico, mas o sofrimento é muito maior do que o das pessoas que estão realmente infartando ou sob risco real de morrer. Discordo da posição de muitos neurocientistas que postulam teoricamente que a síndrome do pânico é causada apenas pelo gatilho de neurotransmissores, tal como a alteração dos níveis de serotonina. É possível que haja esse gatilho em determinados casos, mas as causas psíquicas e sociais são grandes fatores desencadeantes. Alguns psiquiatras, desconhecendo a complexidade do funcionamento da mente e não sabendo os limites de um postulado teórico, usam o postulado dos neurotransmissores como se fosse uma verdade científica, desprezando o diálogo com os portadores da síndrome do pânico, tratando-os apenas com antidepressivos. A solução estritamente química é inadequada. Os antidepressivos são importantes, mas conduzir à descaracterização do teatro da morte na memória, resgatar a liderança do eu nos focos de tensão e gerenciar os pensamentos de conteúdo negativo, como fez o mestre de Nazaré nos seus momentos mais tensos, são procedimentos fundamentais para a resolução definitiva da crise. Caso contrário, haverá recorrências e a fobia social, ou seja, o medo de frequentar lugares públicos, se instalará nesses pacientes. Não é um ataque de pânico isolado que determina a síndrome do pânico. É necessário que os ataques se repitam. Cristo não sofreu um ataque de pânico no jardim do Getsemane. Ele apresentou diversos sintomas psicossomáticos e uma emoção tensa e angustiada, mas não sentiu medo de morrer. Tanto assim que, ao longo de sua vida pública, expressou diversas vezes pensamentos que despertavam a ira dos seus inimigos, correndo um risco constante de ser morto. Naquela noite fatídica, a ansiedade do mestre não se relacionava ao medo da morte, mas ao tipo de morte e à postura que teria de assumir em cada uma das etapas do seu sofrimento. Veremos que ele discursava com naturalidade sobre a morte, deixando transparecer que ele abriria janelas de sua liberdade. As biografias de Cristo indicam que ele fazia muitos milagres, mas seus milagres não se davam na alma, na personalidade. Era o contato com Jesus que produzia um imenso prazer e liberdade, uma intensa mudança interior que precisava criar raízes pouco a pouco nos sinuosos territórios da vida. Caso contrário, a mudança se tornava superficial e se evaporava no calor do dia, ao se deparar com as dificuldades inevitáveis. Foi com esse objetivo que ele proferiu a parábola do semeador. A semente que frutificou foi aquela que caiu num solo, alma, fértil que permitiu a criação de raízes. A personalidade precisa de transformação e não de milagres. Desenvolver a arte de pensar, aprender a filtrar os estímulos estressantes, investir em sabedoria nos invernos da vida são funções nobilíssimas, que não se conquistam facilmente, nem em pouco tempo.
Se um milagre pudesse expandir a inteligência e resolver os conflitos psíquicos, por que Jesus não sanou a fragilidade de Pedro, impedindo que ele o negasse, nem evitou o sono estressado dos seus amigos? Notem que, até para aliviar a própria dor, Cristo evitou milagres. Gostamos de eliminar rápida e instantaneamente nossos sofrimentos, mas não temos êxito. Não há ferramentas para isso. É preciso aprender com o Mestre a velejar para dentro de nós mesmos, enfrentar a dor com ousadia e dignidade e usá-la para lapidar a alma. A arte de ouvir e de dialogar. O Mestre interagia continuamente com seu Pai. Ele agia do mesmo modo com seus discípulos. As pessoas que conviviam com ele tornavam-se saudáveis, aprendiam a se desarmar de sua rigidez e falar de si mesmas. Ele as irrigava com a arte de ouvir e dialogar e as estimulava a ser caminhantes dentro de si mesmas. Muitos são ótimos para dar conselhos, mas péssimos para dialogar e ouvir. O diálogo que dizem ter é de mão única, deles para os outros, e nunca dos outros para eles. Por isso, ouvem o que querem ouvir e nunca o que os outros têm para dizer. A arte de ouvir e dialogar potencializa até mesmo os efeitos dos antidepressivos. Os profissionais de saúde mental, que veem o mundo dos seus pacientes apenas dentro dos limites do metabolismo do cérebro, têm uma visão míope da complexa colcha de retalhos da inteligência. Não conseguem perceber os pensamentos ocultos dos pacientes nem perscrutar o que as palavras deles nunca disseram. Volto a lembrar a importância de saber ouvir e do diálogo. Nunca será demais chamar a atenção para o fato de estarmos tão próximos fisicamente de nossos íntimos, mas tão distantes interiormente. A família moderna se tornou um grupo de estranhos que dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar, mas não penetram no mundo uns dos outros. Poucos têm coragem de admitir a crise de diálogo e de rever a qualidade das suas relações sociofamiliares. No mundo atual, as pessoas vivem ilhadas dentro da própria sociedade, expostas a uma série de transtornos psíquicos. É preciso repensar o estresse a que somos constantemente submetidos, a competição predatória, o individualismo e a baixa capacidade de sentir prazer, apesar de possuirmos uma enorme indústria de entretenimento. O Mestre de Nazaré vivia a arte do diálogo, tinha prazer em interagir com as pessoas, entrava no lar, na história e no mundo delas. Gastava tempo dialogando com aqueles que não tinham qualquer status social. Sua presença era agradável e reconfortante. Sob o aconchego de Jesus, ninguém se sentia ilhado ou excluído. Solidão era uma palavra estranha aos que o seguiam. É preciso repensar também o bombardeamento de informação negativa geradas pelo sistema de comunicação e o seu impacto sobre a construção multifocal da inteligência. Todos os dias, a mídia escrita, televisada e falada divulga os fatos mais violentos, perversos e assustadores. O drama da morte e da violência amplamente divulgado na mídia estimula o fenômeno RAN, Registro Automático da Memória, a inscrever continuamente e privilegiadamente nos arquivos inconscientes da personalidade a violência e a ameaça do fim. Esse registro fica disponível para que o fenômeno do gatilho da memória faça uma leitura instantânea capaz de gerar cadeias súbitas de pensamentos negativos. Tais pensamentos, por sua vez, produzem um gatilho emocional instantâneo que gera ansiedade, irritabilidade, angústia e, consequentemente, desencadeia sintomas psicossomáticos. As relações entre Jesus e os seus discípulos eram encorajadoras e sem negativismo. Havia um constante clima de tensão por causa da rejeição às suas ideias por parte dos escribas e fariseus. Mas ele não deixava que uma nuvem de pensamentos negativos bombardeasse a mente dos seus íntimos.
Apesar das dificuldades, ele criava sempre um clima que relaxava e tranquilizava os que o cercavam. Seu comportamento exalava uma espécie de perfume emocional que atraía as pessoas. Por isso, paradoxalmente, até os seus opositores faziam plantão para ouvi-lo. Tomando o cálice como homem e não como filho de Deus. O mestre queria redimir a humanidade. Não poderia, portanto, tomar o seu cálice como filho de Deus, mas como um ser humano, como eu e você, leitor. Embora afirmasse com todas as letras que era o filho do Deus Altíssimo, ele teria de abster-se dessa condição, teria de beber seu cálice como um homem. Por um lado, ele almejava retornar à glória que tinha antes do mundo existir, mas primeiro teria de cumprir a sua mais amarga missão. Por outro lado, desejava resgatar o ser humano, e para isto teria de passar pelo martírio como um homem comum, e o que é pior, teria de suportá-lo como nenhuma pessoa o fez. Não poderia pedir clemência no momento em que estivesse sofrendo. Não poderia gritar como qualquer pessoa ferida, pois seu símbolo era o cordeiro, um dos poucos animais que silenciam diante da morte. Não poderia odiar e se irar contra seus inimigos. Pelo contrário, teria de perdoá-los e, mais do que isso, de amá-los. Caso contrário, trairia as palavras que ele mesmo proclamou aos quatro ventos: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não poderia se desesperar. No Getsemane, enquanto se preparava para tomar o cálice, viveu uma intensa ansiedade, mas durante o espancamento, as sessões de torturas e a crucificação, teria de reagir com a mais alta serenidade. Caso contrário, não seria capaz de administrar sua emoção no ápice da dor, nem governar seus pensamentos para expressar sabedoria e tolerância no ambiente onde só havia espaço para o medo, a raiva e a agressividade. Crer em Cristo como Filho de Deus depende da fé. Entretanto, não se pode negar que, independentemente da sua condição divina, ele foi um homem até as últimas consequências. Sofreu e se angustiou como um homem. Onde ele reuniu forças para superar o caos que se instalou em sua emoção naquele escuro jardim? Ele foi sustentado por um contínuo e misterioso estado de oração. A oração trouxe-lhe saúde emocional, diluiu sua angústia e irrigou sua alma com esperança. Sabendo que teria de suportar seu cálice como homem, sem qualquer anestésico e com mais alta dignidade, Cristo teve seu sistema orgânico abalado por sintomas psicossomáticos. Sofreu um raro caso de hematitrose, só produzido no extremo do estresse. Lucas comenta que seu suor se transformou em gotas de sangue. Há poucos casos na literatura médica que relatam que alguém, submetido a intenso estresse, teve ruptura ou abertura dos capilares sanguíneos, capazes de permitir que as hemácias fossem expelidas junto com o suor. Se Cristo tivesse obedecido à linguagem psicossomática do seu corpo, não chegaria ao estresse extremo, mas teria fugido daquele ambiente. Todo o seu corpo clamava pela fuga. Porém, ele nunca fugiu dos seus ideais, nem por um milésimo se afastou-se da sua missão. Pelo contrário, lutava dentro de si mesmo para realizar a vontade do Pai, que também era sua, e se preparar para transcender o insuportável. No próximo capítulo, a reação depressiva de Jesus, o último estágio da dor humana.